Rádio Morro da Cruz, trazendo informações para você. Eu sou Maria Camille, tenho 12 anos, sou da Rádio Morro da Cruz e vou entrevistar o Dylan Camargo. Você gosta de ser poeta e escritor? Gosto muito. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ler e escrever. Eu, desde pequeno, fui apresentado à poesia através das quadrinhas que a minha mãe sabia de cor. Ela dizia várias quadrinhas, que são versos, são estrofes de 4 versos. Combina a primeira com a terceira, a segunda com a quarta ou só a segunda com a quarta. São pequenos versinhos que dizem assim: quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim. O meu nome está escrito numa folha de jasmim. Isso tem uma quadrinha. A minha mãe sabia muitas quadrinhas e eu aprendi muito com ela também. E aprendi a gostar de histórias, que ela me contava histórias do chamado personagem Pedro Malas Artes. Se vocês forem no Google lá e colocarem Pedro Malas Artes com S, vocês vão ver um monte de história, mas esse cara era muito danado, ele só armava para as outras pessoas, só criava dificuldade, dava alguns golpes meio injustos, meio assim para as pessoas. Mas são histórias da literatura oral, aquela que a gente fala, que a gente conta. Depois, quando eu fui alfabetizado, é que eu fui descobrir o livro para ler, para também ler as poesias. E a partir de ler e ler, gostar muito de ler, eu me tornei aquele que queria escrever um livro também. Por isso me tornei escritor. O que você mais gosta de fazer na Feira do Livro? Uma das coisas que eu mais gosto na Feira do Livro, esse ano, como eu sou patrono, é receber pessoas, encontrar amigos, sugerir livros, caminhar entre as bancas, procurar principalmente aquelas promoções. Tem muito caixote com livro, vocês encontram livros bons até por R$2 aqui na feira, por R$5, por 10. Então isso se chama um verbo que ninguém sabe, eu vou dizer para vocês agora. Essa atividade de buscar nos caixotes, ficar pesquisando livro antigo, livro em livrarias de livros usados, sebos, que se chama, o verbo se chama buquinar. Ou seja, procurar livros, andar investigando, furungar nos caixotes para descobrir títulos interessantes. E como patrono eu vou acompanhando todos os lançamentos de autógrafos, de outros autores. Mas o que eu mais gosto mesmo é andar entre os livros e, de repente, me colocar diante de um livro que me chama a atenção e que eu quero levar comigo. Por que você gosta tanto da Feira do Livro? A Feira do Livro é um dos maiores acontecimentos culturais da vida de Porto Alegre. Ela tem uma história já bem grande, mais de 60 anos, e é um momento que a cidade de Porto Alegre espera muito, porque é um momento em que os livros vêm para a praça e muitas pessoas que não são aquelas que... Como eu, é diferente. Eu vou em livraria todas as semanas, se puder. Entro em bibliotecas porque eu sou um apaixonado pelo livro. Gosto de ler. Eu não passo um dia sem ler um livro e nem um dia sem escrever uma linha. Isso é um ditado latino que eu aprendi, que se chama Nulla die sine linea, nem um dia sem uma linha. Ler ou escrever. E às vezes eu acho que tem gente que passa um ano sem ler um livro. Fizeram uma pesquisa no Brasil e de cada 10 pessoas, quantos nós somos aqui, acho que quase uns 20, 7 não tinham lido nenhum livro durante um ano. É um absurdo. É um país de quê? De pessoas não leitoras, de gente que não dão chance à sua cabeça, ao seu cérebro, para ele se desenvolver, adquirir conhecimentos, abrir a visão de mundo e sonhar com uma vida diferente. A gente não sai do lugar onde a gente está com os pés. Não sai com os pés? Não, a gente sai com a cabeça, sonhando primeiro em sair daquele lugar. E os livros nos fazem sonhar com novos lugares, novas realidades e novas vidas. Mas a minha vida é essa, como é que eu faço para sair da minha vida? Vai ler, vai imaginar, vai começar a sonhar com a nova vida, que a tua alma, a tua inteligência, a tua imaginação vai conseguir te mover para outro lugar e para outras coisas. Eu era uma criança pobre, um menino pobre, eu estudei na universidade, eu só tinha uma calça jeans,
durante toda a universidade, praticamente, uma calça jeans. Quando eu tirava a calça jeans, que eu lavava, ela saía caminhando atrás de mim. Porque tão acostumado que estava comigo. Não se aguentava mais ficar fora de mim. Ela caminhava atrás de mim, a calça. Eu só tinha uma calça jeans naquele tempo, contrabandeada da Argentina. Eu lavava minha calça e 2, 3 camisas que eu tinha. Mas eu lia, eu estudava. Eu acho que a oportunidade que você tem como jovem, tudo bem, usa o telefone, usa aquilo ali, mas é estudar, pessoal. Parece que a coisa mais chata que tem, é a melhor que você pode fazer hoje em dia. Porque futuramente não vai ter mais tempo para isso. A vida vai cobrar de você outras coisas, não vai ter essa coisa ali e tal. Você sabe que vocês ficam digitando, né, mensagens no computador e no celular. Tem um agora digitando, por exemplo. Os americanos fizeram uma pesquisa com os jovens do país deles, que eles pesquisam tudo, eles não ficam dando chute, ideias, acho que é assim, acho que é assado. Eles pesquisam. Vocês já contaram quantas vezes vocês digitam mensagem por dia? Eu estou apoiando o teu braço para te ajudar aqui. Vocês já contaram quantas letras vocês digitam por dia? E letras são chamadas caracteres. Conte um dia. Os americanos pesquisaram e aqueles jovens que mais digitavam por dia, o número de caracteres que eles digitavam, se fosse imprimir numa folha A4, essas folhas do computador, dava para preencher, sabe quantas folhas? Só com o que digitava no celular? 7 folhas. Ou seja, se o cara é um romancista, ele escreve um romance de 210 páginas em 30 dias. 7 vezes 3, 21 mais 0, 210. Ou seja, capacidade para digitar, pulso, tempo, tem. Os jovens têm. Agora a questão é usar esse tempo e essa capacidade para inventar, para criar, para imaginar. Não adianta chegar lá na prova do Enem, pede uma redação de 15 linhas, 20 linhas, o cara escreve 3, 4 linhas, e depois ele não sabe mais escrever, e ele põe ali o hino do Palmeiras. Salve Palmeiras. Isso não é redação. Mesmo que botar o hino do Grêmio e do Inter. E aí acha que isso é conhecimento. Não, não é conhecimento sobre um assunto. A gente tem que saber dissertar, falar, escrever. E o segredo de escrever, e escrever bem, é reescrever ainda, imagina. Escreve a redação, reescreve. Reescreve, reescreve. Troca a palavra, corrige. Primeiro, correto, correção, clareza e depois, no fim, beleza. O que você acha de criativo na Feira do Livro? O que eu acho de criativo na Feira do Livro são, eu diria, olha, sem um cálculo, milhões de livros estão aí. Cada livro que existe é um só, nenhum repete o outro. Imagina o que tem de criatividade humana, de invenção, de ficção, de poesia, de histórias. Nenhum livro é igual ao outro, nenhuma história é igual à outra. E as palavras são as mesmas, mas se contam coisas diferentes. O que há de mais criativo na Feira do Livro é justamente esse acervo de milhões de livros que contam cada um uma história diferente. Tem uns livros, por exemplo, os mais clássicos, livros mais antigos e mais conhecidos e mais famosos da história do livro, da literatura, se chama As Mil e Uma Noites, que é histórias árabes. O cara contou mais de 1000 histórias. E a história é a seguinte: tinha um rei poderoso que escolhia uma moça para casar com ele. Casava, mas ele não queria dormir, porque a primeira esposa dele, com quem ele casou, quando dormiu, ela fugiu e foi embora. Ele achou que todos com quem ele casasse iriam embora e iam fugir dele. Então, ele tinha que ficar acordada, porque se estivesse dormindo de manhã, ele mandava matar. Até que ele casou com uma moça chamada Sherazade, que ela mantinha ele acordado, sabe como? Contando histórias. E quando chegava amanhã, ele estava tão cansado, dormia e esquecia de matar ela. Aí ela foi contando, contou mais de 1000 histórias. Passou mais de 2 anos contando histórias à noite, e assim ela conquistou o coração desse rei e não morreu, não foi morta. Isso é apenas uma linhazinha do que significa todas essas histórias de 1001 Noites. Você sabe de onde surgiu a ideia de criar a Feira do Livro? A ideia de criar a Feira do Livro foi uma ideia que já surgiu há mais de 60 anos, através de jornalistas e escritores que estavam reunidos na Associação Rio Grandense de Imprensa,
que é a ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa, que reunia os jornalistas que faziam jornais, rádio. Na época não tinha nem televisão. E esses jornalistas já tinham criado essa entidade chamada Associação Rio Grandense de Imprensa. E naquela época, entre os jornalistas, como hoje também, tinham grandes escritores, pessoas que escreviam, porque a profissão de jornalista é importante porque o cara escreve todos os dias. O jornalista, homem, mulher, escreve todos os dias, dá um treino muito grande. A pessoa fica afiada. Como vocês hoje, que digitam todo dia. Quem sabe que digitando todo dia caracteres da mensagem, vai criar o hábito de escrever histórias todo dia, pequenas histórias. Escrevam mini contos, em vez de escrever histórias compridas, romances, ou contos de 4, 5, 6, 7 páginas, escrevam mini contos de 5 linhas, 6 linhas, contam uma historinha pequena. Dizem que a história mais curtinha que tem no mundo é uma que só tem uma frase, diz assim: quando ele acordou, o monstro ainda estava ali. Essa é um conto, uma linha. Não é? Por que vocês não fazem várias dessas histórias assim pequenas? Isso é uma sugestão para os professores de literatura e fazerem quadrinhos, poesia, escrever rap, que vocês devem saber muito bem, fazer rimas. Eu quero mostrar para vocês um livro que eu tenho ali. Aí eu acho que eu tenho ali também, não sei se tem não ficou um marcador de páginas que eu tenho, Chame o Poeta. Bom, vamos adiante da pergunta. Então, a história é essa: os jornalistas se reuniram e resolveram fazer uma feira do livro no centro de Porto Alegre, aqui na praça. Já fazem feira de gado lá em Esteio, de vaca, cavalo, porco, feira de sapato na região do sapato, feira da soja, feira... Por que não vai ter uma feira do livro, que é um dos objetos, dos bens mais importantes que pode colocar na mão da gente? Tu abre um livro e tu viaja para um lugar onde tu não compra passagem para ir, não precisa não precisa sair do lugar. Tu abre um livro e aprende coisas que tu não imaginava, tu lê histórias fabulosas, aventuras incríveis, e tu aprende a lidar com o medo que tem dentro de ti, com a angústia, com a incerteza, porque ele preenche aquele vazio do mundo interior da gente. O livro é um companheiro que não exige nada, e não precisa ligar na luz, e não precisa ter bateria. Ele não gasta bateria nunca, ele depende só de uma energia, a nossa energia, a nossa capacidade de ler e de criar. O que é ser patrono da Feira do Livro? Ser patrono da Feira do Livro é o maior prêmio que um escritor pode receber. Já ouvi isso de outros escritores que já foram patronos da Feira do Livro. É um prêmio que a gente não se inscreve nele, a gente não pede, a gente não exige, a gente nem espera, mas a gente ganha de graça, simplesmente por estar vivendo a graça da vida, a graça de estar vivo. Então, para mim, é um grande reconhecimento, sim, que eu venho escrevendo há muitos anos, venho batalhando há muitos anos. Desde pequeno, eu já dizia quadrinhas. Quando jovem estudante, eu fazia programa de rádio, sem ter professor para auxiliar. Nós tínhamos uma coragem fantástica lá em Uruguaiana, Rádio São Miguel de Uruguaiana. Nós tínhamos 15, 16 anos, nós íamos no comércio local, arrumava lá 100 pila de para pagar o patrocínio daquele programa. A gente escolhia as músicas para rodar, eu escrevia crônicas para ler nesse programa, e a gente fazia um jornalzinho que era muito mais difícil antigamente do que hoje. Era um jornal impresso em tipografia. Hoje tu digita no computador e sai pronto para imprimir depois na offset. A tipografia é o seguinte: vocês veem assim, por exemplo, pegam uma folha de um livro, tem lá: hoje à tarde eu vou passear no jardim, vou fazer uma visita para a escola do Morro da Cruz. Cada palavra tem, por exemplo, morro, M-O-R-R-O. No computador tu digita, vai para a máquina imprimir, rápido. Naquela época tinha que pegar uma pecinha, uma letrinha que era M, botava ela assim em cima de uma tabuinha, batia com o martelinho e botava o M.
pegava o O, botava lá do lugar do M, batia, pegava o R, batia. Tinha que montar palavra por palavra, letra por letra, para imprimir. Veja o trabalho que os caras tinham. E o primeiro livro impresso no mundo foi há mais de 500 anos, quase 600 anos atrás, foi uma Bíblia, a Bíblia de Gutenberg. Esse cara se quebrou, ele tinha que fundir em aço letras, fazer modelos de letra. O que o cara se quebrou, mas conseguiu fazer essa grande revolução que se chama a Revolução de Gutenberg. O cara que criou esse tipo de tipo, vamos dizer assim, para montar e imprimir textos e conteúdo. Antigamente, como não tinha isso, as pessoas escreviam em pele de animais, tirava a pele do cordeiro, escrevia em cima, escrevia em palha, escrevia até argila, para poder escrever. O ser humano gosta. E hoje, nós estamos escrevendo numa tela líquida de cristal, que são os computadores, que são os smartphones. É uma tela líquida de cristal, que a gente digita e aparece aquela tela luminosa. Mas o ser humano vai continuar escrevendo sempre, porque ele tem que expressar o que sente, ele tem que expressar o que ele pensa, ele tem que manifestar suas angústias, seus medos, falar, conversar, transmitir para alguém uma experiência, um conhecimento, tem que estar sempre registrado e vai ficar para sempre isso. Hoje a gente escreve e as coisas vão para a nuvem. No livro ele fica, impresso na folha. E eu conheci agora na feira e conhecia outro, vários jovens que criaram blogs, que criaram um espaço na internet para escrever. Mas todos eles, embora escrevam para a internet, sonham em ter um livro impresso com as suas poesias e com as suas crônicas. Então, significa que o livro é um objeto charmoso, querido, e dá muito charme para a pessoa. Eu só tinha uma calça jeans, só tinha 2 camisas mais ou menos assim, e ninguém me achava feio, e ninguém me achava mal arrumado. Sabe por quê? Porque eu sempre andava com livro. E o cara que anda com livro adquire um ar inteligente, um ar assim, e fica mais bonito quem tem conhecimento e sabedoria. Eu nasci pobre, feio e morava longe. Já pensou que 3 coisas danadas? Eu nasci em Itaqui, lá no interior do Rio Grande do Sul, a 700 quilômetros de distância de Porto Alegre. Aí eu nasci, a minha avó disse, que criança feia. Que eu tinha o cabelo espetado, parecia cabelo do rabo de palha esse. E lá na fronteira nós chamamos de, como é que é, o chupim, na chupim é outro lá, não me lembro agora. Aí, bom, nasci feio. Pobre, porque assim, o lugar onde eu nasci não tinha luz elétrica. Era uma choupana quase. E pobre, feio e longe. Aí eu não estou mais pobre, já não moro longe e estou cada vez mais bonito. É o que diz aqui na feira, não sei se é para me agradar, porque eu sou o patrono. Mas a minha pele, como dizer assim, ninguém adivinha a idade que eu tenho com essa pele maravilhosa. E tem outro realmente, a leitura, o conhecimento dá uma tranquilidade para a gente, tu te fica mais tranquilo, mais seguro, tu te equilibra mais no mundo, na vida, tu tem resposta para as coisas, ninguém te assusta com bobagem, ninguém te deixa preocupado, atrapalhado, porque tu tem capacidade de raciocinar, de pensar e ter as tuas respostas. Quem não tem resposta, quem não enxerga nada adiante, além de um palmo do nariz. A minha mãe me perguntava, quando tu crescer, tu quer virar um poste? Vocês querem virar um poste? Ninguém, né? Porque o cara cresce e fica grande. Mas um poste é maior que nós. Mas fala com ele para ver se ele responde. Bom dia, seu poste. Nada. Boa tarde, seu poste. Nada. Tem uma luzinha de noite acesa. Boa noite, seu poste. Nada. Ele é grande, mas não adianta porque ele não sabe nada. Então, e a minha mãe perguntava, tu quer só enxergar um palmo além do teu nariz? Um palmo além. Não, eu quero enxergar mais. Só vai enxergar longe quem lê, quem abre o seu cérebro. O cérebro é um órgão feito para evoluir, não para estagnar. O cérebro quer coisas interessantes, o cérebro quer coisas difíceis para decifrar, quer música boa, quer poesia, quer arte, coisa boa. Se a gente não come comida estragada, nem mofada, por que a gente vai ler coisa que não presta e ouvir coisa que não presta para estar mofando a cabeça da gente? Tem um verso que eu fiz assim, diz assim, ó.
cabeça com leitura pouca, deixa a cabeça oca. E para disfarçar, não adianta usar boné nem touca. Dá um croque nela, sai barulho de panela. Dá um croque longo, sai barulho de porongo. Então, pessoal, testa em casa, essa cabeça está oca. Vai para a biblioteca, vai pegar um livro para se instruir, para ler. Eu sou Maria Camille, tenho 12 anos, sou da Rádio Morro da Cruz e entrevistei o poeta Dylan Camargo, direto da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês e estar presente no vídeo e no áudio para conversar com outros colegas de vocês também, certo? Obrigado, boa tarde. Obrigada. Muito obrigado pela sua atenção. Acesse o nosso blog www.radiomorrodacruz.wordpress.com